uma palestrante de surpresa agora. Vou deixar com vocês essa palestrante de surpresa. Deixa eu pegar aqui no meu celular. Peraí, o nome dela. Não, pera, é surpresa. Não. Vem. Não, mas peraí, Pode Tati. falar? Não tá abrindo o meu celular. Não dá. Ai, não sei o nome dela, você Então, sabe? não, ela é surpresa. Não sei também. Vamos, vem. Tá, então. Vamos descer e vamos esperar ela A gente entrar. desce e aí ela sobe, então, né? Ela vai subir. Mãe, por quê, mãe? Por quê? Por que que Deus fez isso comigo? Por que, mãe, que eu não posso ter uma família normal? Por quê? Por que que Deus fez isso comigo, mãe? Essa mãe, ouvindo essa filha nesse desespero, ela pensava com ela, mas eu também não sei. E a filha gritava, por que que eu tenho que ter pai e mãe separado? Por que que eu não posso ter uma família normal? E essa mãe abraçava a filha, tentando consolar. E perguntava para Deus, o que eu respondo para ela? Eu também não sei essa resposta. Eu também quero essa resposta. Essa é a história de uma mãe, de uma filha. E essa mãe abraça essa filha, olha nos seus olhos e diz assim, filha, tem muitas coisas que nós não entendemos, que nós não vamos entender agora. Mas, quem sabe um dia, isso tudo que você está vivendo, Deus vai usar para que você ajude outras pessoas que estão vivendo essa dor também. Mas aquela filha estava inconformada. Então essa mãe começou a buscar alternativas. Como que eu posso aliviar, pelo menos um pouco, a dor dessa filha? Embora essa mãe também tivesse com muitas dores. Então, essa mãe começou a buscar alternativas. Porque não tinha só aquela filha, tinha um filho também. E ela começou a estudar, ela foi estudar psicologia, ela foi ler, ela foi ouvir conselhos, buscar mentorias, fazer terapia. E ela começou a buscar alternativas. E ela entendeu que ela precisava criar estratégias para trazer aqueles filhos para perto de si. Conquistar eles. Com amor. Não com imposição. Mas teve uma coisa que essa mãe fez, que fez toda a diferença. Ela se conectou com Deus. E ela foi construindo uma intimidade com Deus, a sós no seu quarto. Com a cara no pó, chorando. E buscando de Deus as respostas para a filha, para ela. Para lidar com toda aquela situação. Do divórcio, da perda, da ausência do pai. Enfim. E o tempo foi passando. E agora essa filha já estava com seus 19 anos, já indo para a faculdade. E ela chega em casa e fala assim, mãe, eu estou inconformada. As minhas amigas falam tantas coisas absurdas que elas vivem com as suas mães. E sabe o que eu respondo para elas, mãe? Olha, vocês deveriam ir lá para minha casa. Ser filha da minha mãe, pelo menos por uma semana. Porque essas coisas não acontecem lá. E aquela mãe dizia assim, filha, você fala isso? Sim, mãe, porque é cada coisa absurda. Mas sabe o que eu acho, mãe? Eu acho que você deveria ensinar essas mães a serem mãe como você é para mim e o meu irmão. Porque eu escuto cada coisa horrível. E então, aquela frase impactou o coração daquela mãe. E aquela mensagem, de certa forma, consolou também o coração daquela mãe, porque ela entendeu que aquela filha estava feliz, estava realizada com aquele relacionamento. E agora eu pergunto para você, o que nós podemos aprender com essa história dessa mãe e dessa filha? O que nós aprendemos? Que dor sempre haverá. Ela apenas muda de lugar. Porque é na dor que nós somos lapidados. E o lapidar, né? Ele deixa marcas. Ele deixa cicatriz. Mas cada cicatriz é como um troféu.
uma vitória. E são elas, essas cicatrizes, que nos colocam em lugar de honra. Essa é a história de uma mãe, gente. Mas eu quero perguntar, qual é a sua história? A história dessa mãe e dessa filha, a dor delas, foi o divórcio, foi a ausência do pai. Mas e a sua dor? Qual é? Pode ser semelhante à dessa mãe, mas pode ser diferente também. Nós ouvimos aqui, durante todo esse dia, várias histórias. Pessoas que compartilharam algumas das suas dores. E talvez você que ainda está aqui, tenha ainda alguma dor para ser sarada. Pode ser que tenha alguma dor que ainda esteja sangrando e precisando sarar. Fazer com que ela se torne uma cicatriz. Porque ao tornar essa dor uma cicatriz, ela será um propósito. Ela será como um troféu. E ela vai te honrar. Foi o que aconteceu com essa mãe. E você que está aqui, eu acredito que está em busca de curar alguma dessas dores. Porque esse é um ambiente de cura. Esse é um ambiente que traz cura para as nossas dores. Então, parabéns para você que está aqui. E o que nós aprendemos? Que a dor sempre haverá, ela muda de lugar. Nós saramos uma dor, aparece outra. Mas o importante é nós não pararmos de buscar a cura. O importante é nós nos permitirmos sermos lapidados e observarmos que vai ficar a cicatriz. Porque se nós não curarmos as nossas dores, elas viram um câncer. E o câncer pode matar. Se aquela mãe tivesse paralisado, tivesse se desesperado diante daquela filha, daquela situação do divórcio, do desespero da filha, será que ela tinha... Onde ela estaria hoje? Essa é a filha. E esse é o irmão dela. Eu tenho permissão para colocar eles aqui. E essa daqui é a mãe deles. Sou eu. Eu não entendia, naquele dia que a minha filha chegou em desespero. Ela entrou casa dentro desesperada, dizendo: mãe, por quê? Por que Deus fez isso comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Deus não te escuta? Você não ora? Você não é fiel a Deus? Por quê? Dá para imaginar como ficou meu coração? De dizer: Senhor, e daí? Por quê? Mas eu disse: filha, Deus é bom o tempo todo. Não importa se a gente não tem respostas para os nossos porquês. Uma coisa eu sei, e eu sentia no meu coração o tempo inteiro. Porque aquela voz lá no meu íntimo dizia: calma, você está sendo preparada. Eu não sabia por quê, eu não sabia o quê, eu não entendia. Mas eu continuava crendo, confiando, acreditando. E eu falei: eu não vou permitir que nem o divórcio, nem o desespero, nem a ausência, nem a escassez, nem a dificuldade impeça eu de viver o melhor que eu tenho com os meus filhos. E eu construí, em meio a tudo isso, um relacionamento leve, prazeroso, de confiança e liberdade com os meus filhos. Muitas outras dificuldades nós tivemos, e eu ainda tenho algumas. Mas hoje eu digo, e sempre disse, eu sou uma mãe feliz e realizada. Se tem uma coisa em toda a minha jornada que eu digo com prazer, é que eu tenho os melhores filhos do mundo. E eu ouço isso dos meus filhos todos os dias. Se pegar o meu celular, você vai ver mensagem dos meus filhos todos os dias: mãe, eu te amo. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Meu filho me manda: mãe, eu te amo muito, muito, muito. Esses dias eu recebi uma mensagem da minha filha que dizia assim: mãe, se eu tivesse que vir ao mundo 1000 vezes eu escolheria ser sua filha. O que eu quero dizer, amados? Não é que eu sou melhor. Eu tenho muitos defeitos, eu errei também, eu não tenho filhos perfeitos. Eu não fui uma mãe perfeita.
Mas eu não me entreguei à dor. Eu não deixei a dor me dominar. E hoje, eu ajudo mães a construir com seus filhos um relacionamento leve e prazeroso. Aquilo que a minha filha falou naquele dia, mãe, você deveria ajudar outras mães a serem mãe como você é. Para mim e o meu irmão. Aquilo tocou meu coração. E eu não consegui direcionar o meu trabalho, a minha mentoria, para outra coisa a não ser para ajudar mães a construir com seus filhos. E dizer para elas, você é capaz, você consegue, independente do caos que você esteja. Porque eu conheço o caminho da cura desse caos que você está vivendo com seu filho. Aqui estou eu. Esse é o trabalho que eu desenvolvo de relacionamentos de pais e filhos. Eu ajudo mães a construir com seus filhos um relacionamento leve e prazeroso. E a minha filha? A minha filha é advogada, especialista em direito da família. E o diferencial dela, olha o que é. Eu sei que demandas de família não se trata apenas de bens materiais. É um momento que envolve emoções, histórias e relações. E eu vou falar uma coisa para vocês. Ela tentou, na área do direito, outras áreas. E ela falou assim, mãe, a área da família é uma área que eu não quero trabalhar. Porque era a dor dela. E agora, esse ano, ela iniciou o escritório, abriu o escritório próprio dela. E ela me ligou e falou assim, mãe, eu vou trabalhar na área da família. Porque só vem para mim processos de família, mãe. Eu não sei porquê, eu não quero trabalhar com isso, mas o que vem para mim é isso. Eu falei assim, filha, é o seu chamado. É a cura da sua dor. E ela faz exatamente isso. Ela falou assim, mãe, eu só faço um processo depois que eu converso com o pai e com a mãe. E eu falo assim, o seu filho não é moeda de troca. O seu filho precisa ser protegido. Porque é a dor que ela sentiu. Então percebe que tudo tem conexão. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, ele tem um propósito. É aquilo que a Juliana falou. Deus, ele já ligou, quando ele foi fazer Elianai, ele já falou assim, o propósito é esse, a Elianai é esse. Eu achei muito lindo. E é realmente aquilo que a Ju falou. Então, queridos, se a sua dor está doendo, se está difícil, qual é o propósito que Deus tem em tudo isso? Eu aprendi a dizer para Deus. Porque quando eu perguntava para Deus, por quê? Por quê? Por quê? O Senhor falou assim, por que em vez de você perguntar por quê, você não pergunta para quê? E aí eu mudei a minha fala. Eu comecei a falar assim, para quê, Senhor, eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem tanta coisa que eu ainda estou aprendendo, que eu tenho que aprender. E tem tanta coisa ainda que eu falo assim, meu Deus, eu devo ser difícil demais. Porque eu ainda não aprendi isso. Mas graças a Deus. Porque viver na dependência de Deus não é para todos. É só para quem realmente se submete. Eu não escolhi vir para os Estados Unidos. Não tive um sonho americano. Mas eu obedeci, eu renunciei. E eu tenho renunciado. Muitas coisas. E aqui no meu livro, eu falei das 4 maiores dores que eu vivi na minha história. Foi a dor da traição, do divórcio, a perda da minha mãe no momento mais difícil da minha vida e a perda de um grande amor. E escrever esse livro foi uma cura para mim. Porque quando eu recebi a proposta para escrever o livro, eu falei assim, Deus, do que eu vou falar? Eu posso falar de divórcio, eu posso falar de relacionamento de pais e filhos, mas esse é o meu segundo livro. O primeiro livro eu falei sobre relacionamento de pais e filhos. Do que eu vou falar? E eu fui falar com Deus. E aí, o Senhor trouxe isso ao meu coração.
Fala das dores, das suas dores, das dores que você venceu e que ainda está vencendo. Então, se você quer saber um pouco mais de detalhes sobre essas 4 dores, compre o livro e leia o livro. Toda mulher curada carrega a força de libertar outras com a sua história. É isso que nós carregamos. Uma história. E aqui algumas fotos dos meus filhos. Ali eles pequenininhos. E aqui a gente estava no sítio lá, bem de boa. São todas fotos tiradas espontaneamente, gente. Pode ver que é bem... Não é uma foto programada. Ali eu fazendo trilha com meu filho. Aqui eu e meu filho passeando na casa de uma amiga. E aí a gente tirando as fotos, ele carinhoso. Aqui é o meu genro, que minha filha hoje está casada. Minha filha tem 27 anos. Meu filho tem 25. Até hoje, quando ela vem, que a gente se encontra, eu tenho que dar colo para ela. E aqui eu quero agradecer a Deus pela vida, pela direção que Ele me dá, que Ele me instrui. Aos meus pais, que são o chão que firma os meus passos. Aos meus filhos, que me ensinaram a ser mãe. A Tati Montoro, pela essa oportunidade. Ao Rogério Ferreira, que ele nem sabe que o meu nome dele está aqui. Mas foi através dele que eu me conectei a Juliana. E através da Juliana, eu me conectei a esse lugar. As minhas amigas... As amigas das minhas amigas. Cadê minhas amigas, gente? Levanta aí. Olha, gente. A minha irmã, minha sobrinha. Gente, gratidão. Como a Tati falou, né? Eu não falei para ninguém quando eu convidei para vir para o evento que tinha uma competição. Mas, inclusive, teve até uma que enviou o link de outra pessoa. Mas, no evento que eu tive aqui primeiro, que foi o da Elis, eu entrei aqui nesse palco e eu declarei, eu vou subir nele e eu vou palestrar. Eu vou palestrar nesse palco, eu botei a minha mão aqui e eu declarei. E aqui eu estou. Viu? Decidida, colocou as amigas pra dentro e ainda vendeu o almoço, vendeu o coffee break. Eu falei, ela merece. Merece. Amém. Brabíssima. Então, por isso que você acessou aqui por conta de uma decisão e dedicação da sua parte. Obrigada, parabéns. Tati. Obrigada. E Obrigada parabéns pela oportunidade. pelo livro que você também decidiu em participar. Decidiu deixar a sua mensagem. Obrigada. Vamos tirar uma foto? Vamos. Quer falar do livro? Quer falar um pouquinho? Eu falei um pouquinho do livro, né, aqui durante a apresentação, que foi uma cura para mim, que eu ainda estava num processo de uma dor. E aquele processo e aquela dor ainda tinha uns restícios em mim, que eu falava assim, Senhor, eu já fiz tudo, e o que está faltando para que essa dor se cicatriza de vez? Porque eu sou assim, eu falo assim, eu não aceito carregar lixo no meu coração. Se me feriu, eu falo assim, ó, já libera na hora. Não aceito. Então, aquela dor ainda estava insistindo ali, sabe? E escrever o livro trouxe cicatrização daquela dor que ainda tinha uns restícios. Então, gratidão pela oportunidade. E eu creio que cada pessoa que lê esse capítulo, todo o livro, né? Mas eu estou falando aqui do meu capítulo, que eu escrevi, vai ser curado, porque foi isso que eu declarei quando eu estava escrevendo. Eu falei, Senhor, cada leitor que se conectar com esse texto, que ele receba a cura, assim como o Senhor tem curado o meu coração, a minha vida, que venha cicatriz, que venha cura sobre a vida de cada pessoa. Então, leia o capítulo e receba a cura que Deus tem para você, porque não é eu que cura, não, é Deus. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada. Parabéns.